Bom dia, mais um dia que o Senhor criou para você. Esse dia está prontinho para você e para mim, para nós desfrutarmos daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E o que Deus tem para as nossas vidas é uma vida de paz, é uma vida próspera, é uma vida feliz. Pastor, mas isso está muito longe daquilo que eu estou vivendo. Não tem problema. O problema é se você nem soubesse que Deus tinha isso para você. O problema é quando as pessoas elas não sabem nem aquilo que elas podem desfrutar, que elas podem viver. Mas aquilo que Deus me chamou para fazer é isso: te ensinar, te mostrar, te ajudar a desfrutar do amor de Deus que foi manifesto através da vida de Jesus. Talvez você, quando começou a assistir esses programas, você nem sabia daquilo que Jesus tinha feito. Agora você já sabe, e eu tenho certeza que você já está praticando algumas verdades, e isso tem sido bênção na sua vida. Deixa eu compartilhar algo com você que eu estou me lembrando agora. Esses dias eu ouvi um testemunho lá na igreja de um irmão que deu um DVD de um programa que nós temos feito, e deu um DVD para um rapaz, um conhecido dele, que estava extremamente bravo com um outro rapaz que acho que tinha roubado ele, e ele usou as palavras assim: eu vou matá-lo. E na hora que eu encontrar com ele, eu vou matar. Eu já tenho um revólver. Eu estou te falando assim, não estou exagerando não. Foi exatamente isso que aconteceu. E ele chegou para esse rapaz, o Beto, e o Beto falou para ele assim: não faz isso não, em nome de Jesus, não faz um trem desse não. E deu um DVD para ele que falava sobre perdão, e deu esse DVD, falou assim: assiste isso, ouve isso. E ele assistiu, ouviu, e falou: não tem jeito não, eu vou fazer isso. E aí ele assistiu esse DVD. E aí, passaram uns 2 dias, ele procurou o Beto e falou assim: deixa eu te falar uma coisa. Ele falou assim: perdoar, eu não consegui perdoar ele ainda não. Mas você acredita que ontem ou anteontem, eu ia matar, eu ia pegar o meu revólver, eu ia dar um tiro nele, ficava uma voz dentro da minha cabeça falando assim: perdoa, perdoa, não leva em consideração isso mais não, perdoa. E ele chegou para o Beto e falou assim: perdoar de verdade eu não consegui não, mas essa voz ela não sai da minha cabeça. Essa voz para eu perdoar, e eu já não quero mais matá-lo de maneira alguma. Agora eu estou lutando em relação a conseguir perdoá-lo. Meu irmão, isso é bênção demais. É a palavra de Deus que não volta vazia, alcançando pessoas, libertando um que iria para a cadeia e libertando o outro que iria para a morte, para a sepultura. Jesus, Ele deseja isso para você. Jesus, Ele deseja que você tenha uma vida nova, uma vida de paz, uma vida livre. E eu tenho falado tanto, e até estava aqui, Deus, o que o Senhor quer que eu fale hoje? E novamente nós vamos falar alguma coisa ligada ao perdão. Pastor, mas você só sabe falar de perdão. Meu irmão, o perdão, a minha vida começou com perdão. A qualidade da minha vida, ela depende do meu perdão. Lembra da oração, a chamada oração do Pai Nosso? Como é que é? Pai Nosso que estás nos céus. Aí ele vem com frases curtas e diretas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E agora ele começa um outro, quando ele vai falar sobre perdão, Jesus ele gasta ali umas 3, 4 frases, e ele diz assim: perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos amam. Jesus, ele fala um pouco mais sobre perdão. E ele termina dizendo, e ele no final ele pega e fala assim: porque se você perdoar as ofensas, os pecados de uma outra pessoa, o Pai Celeste também perdoará as suas ofensas, os seus pecados. Mas se você não perdoar, o Pai também não vai te perdoar. Meu irmão, o perdão é uma das áreas que o diabo mais acusa o homem, mais leva o homem para, cheio de si, porque eu não perdoo, porque isso e por aquilo. Já fiz programas e acho que sempre vou estar falando sobre isso, porque quando eu descobri o poder que existe, a graça maravilhosa que existe, quando eu perdoo, em primeiro lugar, o que acontece na minha vida, e em consequência o que acontece na vida do outro, eu falei: eu nunca mais vou ficar sem perdoar uma pessoa. Talvez você não pense assim ainda. Por isso hoje nós vamos falar mais uma vez a respeito disso, sobre perdoar, sobre receber perdão, sobre viver uma vida livre, porque foi para isso que Jesus veio, para te colocar em liberdade.
Lembra da oração do Pai Nosso que Jesus falou? Como é que é a oração do chamado Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, os nossos pecados, da mesma forma que nós temos perdoado os nossos devedores, os nossos ofensores, aqueles que têm pecado contra nós. Porque teu reino e a glória para sempre. E no finalzinho, Jesus é onde ele explica. Ele pega e fala assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial também perdoará as vossas ofensas. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará as suas ofensas. Ou seja, em relação ao perdão, na chamada oração do Pai Nosso, foi o único momento em que Jesus, ele explicou uma frase, explicou um conceito, o conceito do perdão. E o que nós podemos extrair disso? Que é muito importante, que Jesus ele está muito interessado que você aprenda sobre o perdão e você perdoe para que você seja perdoado. Quando eu perdoo, eu sou perdoado. Quando eu não perdoo, eu não sou perdoado. Ah, pastor, mas eu não estou nem aí de não ser perdoado. Ah, é? Isaías 59, 1 e 2. Deixa eu contar a historinha do Isaías 59, 1 e 2 para você. Está escrito assim, que os ouvidos de Deus não estão surdos, que não pode ouvir, nem o braço dele está curto, que não pode salvar. Quantas vezes você já orou e às vezes não teve resposta à sua oração? Quantas vezes você pediu para Deus interferir na sua vida? Uai, Deus, parece que o teu braço não está me alcançando, parece que o teu braço está curto. Ele fala, eu não estou surdo para não te ouvir. O meu braço não perdeu o vigor que não pode te salvar, mas os seus pecados, as vossas iniquidades, têm feito separação entre mim e você, de maneira que eu não vos ouça. Quando eu não perdoo, Deus também não me perdoa. Quando eu não tenho perdão de Deus, Deus não consegue me ouvir, Deus não alcança a minha oração, e não tem como Ele interferir na minha vida. Você já imaginou uma vida sem interferência de Deus? Eu já imaginei porque eu já vivi. E hoje eu vejo pessoas vivendo sem a interferência de Deus. E são vidas extremamente tristes, infelizes, derrotadas. Pode ser vida até com muito dinheiro, mas vidas lá dentro, vazias. E o final de uma vida sem Deus é uma eternidade sem Deus. O final de uma vida com Deus é uma eternidade de vida com Deus. Amém? O que eu quero falar com você nessa manhã, mais uma vez, é sobre a importância do perdão. É sobre a importância de viver uma vida livre. E para que você entenda isso, eu quero, antes de nós entrarmos no nosso intervalo, eu quero contar para você uma historinha rapidinha do que aconteceu comigo um tempo desse atrás, 2, 3 semanas atrás. Eu estava mexendo com madeira lá na igreja. Eu brinco que eu sou metido a marceneiro, a carpinteiro. Eu estava mexendo com madeira, com serrote, com isso, e eu passei a mão na madeira assim, uma madeira que eu tinha serrado, e entrou uma ferpa no meu dedo. E eu olhei para aquilo, na hora doeu um pouco, mas eu passei a mão e falei, deixa, depois eu cuido disso. E no outro dia não doeu, no segundo dia não doeu, no terceiro dia começou a ficar mais vermelhinho aqui no meu dedo, no quarto dia inflamou um pouquinho, no quinto dia, assim, quando eu colocava a mão no bolso, quando eu passava a mão assim, às vezes numa blusa, numa lãzinha assim, tinha uma pontinha da ferpa pro lado de fora e aquilo ali começou a me incomodar, começou a doer. E falei, bem, agora eu tenho uma escolha. Eu posso conviver com essa ferpa, mas limitado. Eu posso conviver com esse intruso no meu corpo, ou eu posso tirá-lo, eu posso removê-lo. Para removê-lo, sozinho eu não vou dar conta. Eu vou precisar de um auxílio. Para quem que você acha que eu pedi auxílio? Para a pessoa que eu mais confio, a minha esposa. Pensa num homem que gosta de sangue, não sou eu. E eu cheguei para a Thelma e falei, Thelma, olha aqui meu dedo. Já estava até com um pouquinho de pus no dedo, na onde estava a ferpa. Falei para ela, toma todo o cuidado do mundo. Seja a mais perita e tenta tirar essa ferpa do meu dedo. E aí ela veio com agulha, começou a cutucar em volta, pegou uma pinça, aperta dali, aperta daqui, eu faço umas caretas dali,
e ela puxou a ferpa e a ferpa saiu. E no outro dia já não estava tão dolorido mais. 2, 3 dias depois eu nem lembrava que tinha uma ferpa no meu dedo. O que eu quero falar? O que eu aprendi com tudo isso? Tem situações nas nossas vidas onde nós colocamos a mão onde não deveríamos ter colocado. Nós vamos para alguns lugares, desprotegidos, nos envolvemos com coisas que não era para a gente estar se envolvendo, ou pelo menos era para estar equipado para mexer com aquilo. E o que acontece? A ferpa entra no dedo. E se essa ferpa não for removida, vem inflamação. E se não cuidar dessa inflamação, eu vou perdendo, eu vou sendo limitado. Meu irmão, a coisa que eu tenho birra, que eu sou teimoso, depois que eu tenho conhecido a palavra, eu não quero, eu não permito que nada e ninguém venha limitar a minha vida. Nada. Eu não aceito imposições do diabo mais. Eu não aceito limitações do inimigo mais na minha vida. Eu aceito as limitações da palavra, porque os limites que Deus coloca na palavra para a minha vida são limites de bênção. É o que eu falo sempre. Você mora numa casa que tem janela, que tem porta, que tem parede, que tem muro, casas que tem até cerca elétrica, que tem cachorro. Por quê? Quem que está protegido? Quem está do lado de dentro. Os limites que você colocou na sua casa é para que os invasores, os intrusos, os ladrões não entrem. Mas lá dentro você está protegido. Da mesma forma é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela sim estabelece limites na minha vida, mas para o meu próprio bem, para o meu benefício, para eu viver guardado e protegido. Quando Jesus fala quando Davi falou ali que Deus é o seu refúgio, a sua fortaleza, para quem? Para quem está do lado de fora ou para quem está do lado de dentro? Para quem está do lado de dentro, aquele mundo daquelas muralhas altas, fortes, para quê? Para proteger os moradores que estão do lado de dentro desse castelo, desse abrigo. A palavra de Deus é da mesma forma. Quando Deus fala, olha, não faz isso não, ou seja, não ultrapassa esse limite, Marcelo, porque se você ultrapassar, você vai estar sujeito às ferpas, você vai estar sujeito aos intrusos, você vai estar sujeito aos inimigos. Como é que tem sido a sua vida? Como é que você tem administrado a sua vida? Quando você olha nesse contexto agora que nós estamos falando, será que, até um dia desse eu preguei isso na igreja, falei, pode ter pessoas que tem igual um porco espinho, de tanta ferpa que tem na vida, porque tem se envolvido com tantas coisas no mundo, tem se envolvido com tantas coisas erradas, tem ido tão desprotegido ao mundo, tem ido tão desguarnecido em situações que volta cheio de ferpa, está com a vida inflamada, está com a vida perdendo os movimentos, perdendo os limites. Jesus certa vez disse assim, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse é um alvo para a minha vida. Eu estabeleci isso para mim. Eu quero ser livre, eu quero viver verdadeiramente livre, sem limites do mundo, sem imposições do inimigo, fazer o que Paulo viveu. Paulo disse assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Eu tanto sei ter quanto não ter, tanto na fartura quanto na escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, ele rompeu com os limites da sua carne, da sua alma. Paulo, ele pregava o evangelho livre, pregava o evangelho na prisão. Quando Paulo estava em liberdade, Paulo cantava e orava a Deus. Quando Paulo estava na cadeia, ele cantava e orava a Deus. Paulo, ele não conheceu limites. E é isso que eu e você precisamos desejar e investir tudo que for necessário para alcançarmos uma vida ilimitada. Amém? Logo após o intervalo, nós vamos entrar propriamente nesse texto, nessa verdade, nessa liberdade que Deus tem para você e para mim. Amém?